Honda HR-V 2026 está disponível aí em 4 versões de acabamento. A versão EX e a EXL são equipadas com motor 1,5 litro, aspirado, 4 cilindros, associado a uma transmissão continuamente variável. Já a versão Advance e a Touring são equipadas com motor 1,5 litro turbo de injeção direta e também com o câmbio continuamente variável. Essa daqui é a versão Touring, a topo de linha, onde você tem a maior presença de equipamentos. Entre as mudanças da linha 2026, a gente tem aqui na frente uma mudança na grade. Então você consegue ver que ela é pintada em preto brilhante. Aqui os elementos da grade mudaram e também o para-choque ali na parte de baixo que mudou suavemente. O que a gente tem mais destaque aqui são esses elementos aqui em preto brilhante que, pelo sim, pelo não, deixaram o visual do carro mais interessante. Iluminação dianteira toda feita em LED. Isso que vocês estão vendo aqui é a assinatura de lanterna, mas também durante o dia é o DRL, o Daytime Running Light, com um pouco mais de intensidade. Aí nós temos o farol baixo em LED, farol alto em LED, farol auxiliar também em LED e até mesmo a luz de pisca aqui em LED. Você vê que ele alterna aí a luz de pisca com a assinatura de lanterna. Agora o detalhe aqui é que, apesar de ser tudo LED, se você olhar, você vai perceber que não é um sistema do tipo projetor, né? Aquele que tem a lente. Você tem aí o refletor parabólico com o LED. Não é o mais eficiente, mas ainda assim o ponto positivo é que a Honda se preocupou em fazer aqui uma frente Full LED. Claro, a gente tem que testar a eficiência à noite para poder dizer qualquer coisa. Mas uma coisa, o farol aqui também tem ajuste elétrico de altura do facho do farol, o que ajuda principalmente quando você coloca a carga no veículo para compensar a iluminação. Assistências em baixa velocidade. O que nós temos aqui? Aqui na frente são 4 sensores ultrassônicos e lá na parte de trás tem mais 4 sensores com uma câmera de ré. Aqui eu acho que a Honda poderia ter ousado um pouco mais aí na linha 2026, oferecendo, por exemplo, um sistema de câmera 360 graus, pelo menos aqui na versão topo de linha. Afinal de contas, quando a gente olha esse segmento de crossovers, principalmente quando a gente vai ali para as marcas chinesas, aí você já vê que é uma realidade essa câmera 360 graus, que a Honda aqui ainda não disponibilizou no Honda HR-V. E as assistências à condução, para você utilizar em vias mais rápidas e até mesmo na estrada. Tudo aqui no Honda HR-V está baseado nessa câmera que ele tem aqui no para-brisa. Então, com essa câmera, ele vai ter controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, sistema de permanência e até mesmo centralização de faixa. Honda HR-V só tem a câmera para o ADAS. Eu destaco isso porque se você pegar outros modelos da Honda, quer ver um exemplo? O Honda Accord, além da câmera, ele tem o radar. A gente sabe que o radar acrescenta mais precisão para o ACC. Mas a Honda informa que nesse produto aqui a câmera é mais do que suficiente. Não faz muito tempo a gente fez aí uma matéria de longa duração com o Honda HR-V, só que era o modelo anterior. Será que o sistema continua bem calibrado? Isso é uma das coisas que a gente vai testar aqui também. Quando a gente falar de powertrain, vamos começar falando aqui do motor. 1,5 litro, turbo de injeção direta, flex, tá pessoal? Importante observar isso. Ele tem potência máxima de 177 cavalos e torque máximo de 24,5 kgfm, associado aí a uma transmissão tipicamente continuamente variável do tipo CVT. Olhando para esses números, a gente percebe que o Honda HR-V continua bem posicionado. Se a gente pegar aí os principais concorrentes, vou pegar o exemplo do Volkswagen T-Cross, que tem um motor 1.4 com 150 cavalos. A gente também tem aí o Jeep Renegade, que acaba concorrendo com esse modelo aqui, e aí ele vai ter 176 cavalos com 270 Nm de torque. Ou ainda, temos aí o Hyundai Creta, que é outro modelo que recentemente ganhou aí um motor 1,6 litros turbo de injeção direta, que tem aproximadamente uns 190 cavalos. Então a gente consegue ver que mesmo frente aos concorrentes, o HR-V continua bem posicionado. Quando você olha aqui o HR-V do lado, algumas coisas para destacar como a roda, aro 18 polegadas diamantadas em 2 tons, que na linha 2026 tem um desenho diferente. O pneu aí é um pneu 225 de largura, perfil 50. Também aqui na versão Touring chama atenção esse acabamento em preto brilhante que contorna a roda, acompanha a parte inferior do carro e vai ali até a parte traseira.
dando um ar de continuidade aí no carro. Você também observa aqui, desse lado, no espelho lateral, uma câmera. Esta câmera aqui é o Lane Watch, ela só está do lado direito do carro. Então ela projeta imagens do ponto cego do veículo diretamente na tela da central multimídia. Nós vamos mostrar para vocês como é que isso funciona. Mas o carro tem uns acabamentos aqui que poderiam ser um pouco mais sofisticados. Você conhece vários modelos que essa parte aqui de baixo da janela, ela ou é cromada ou é pintada em preto brilhante. Tá aí uma coisa que a Honda poderia dar uma sofisticada. E outra coisa curiosa é a maçaneta traseira, que em vez de estar aqui na porta, ela está escondida aqui na parte superior. Tem gente que acha muito legal, tem gente que não gosta tanto. Mas e você, qual a sua opinião? Aqui na parte traseira, dois detalhes. O primeiro positivo, porque o carro vem com freio a disco nas 4 rodas. Importante destacar isso porque tem concorrente do HR-V que ainda usa freio a tambor. Mas a suspensão traseira do HR-V é semi-independente. Aqui uma possibilidade de melhoria. O carro poderia ter uma suspensão totalmente independente que alguns concorrentes oferecem. O Honda HR-V na versão Touring tem uma traseira bonita. Chama atenção o para-choque pintado em preto brilhante e a dupla saída de escapamento. Essa é uma forma fácil de você identificar quando o HR-V tem a motorização turbo, porque a dupla saída só na motorização turbo. Mas na linha 2026, o HR-V Touring também ganhou uma lanterna com um novo desenho. Então, além dela cortar o carro de fora a fora, ela passou a ser 100% iluminada em LED. Você tem LED na iluminação de lanterna, que é essa que vocês estão vendo aqui, luz de freio, luz de pisca e luz de ré. Mas uma coisa que eu sempre gosto de destacar nesses carros que tem a iluminação, que cortam o carro de fora a fora, é que não é uma questão só estética. É também uma questão de segurança. Por que eu digo isso? Imagine que você está viajando na estrada, tem ali uma situação com a visibilidade um pouco prejudicada. Pode ser, por exemplo, uma neblina suave, pode ser uma condição de chuva, ou até mesmo está numa estrada de terra ali, poeira à noite. Quando o carro tem essa iluminação de fora a fora, fica muito mais fácil você enxergar o carro que vai à sua frente, né? Localizar o veículo ali no meio do trânsito, a quantidade de luz é maior. Então isso aqui, além de ser um recurso estético interessante, principalmente aumenta a segurança para quem está viajando atrás de você. Aqui na parte traseira do HR-V Touring, outra coisa que dá para destacar é o porta-malas com acionamento elétrico que você pode fazer aqui pela chave de telecomando. Aliás, todo carro faz isso, mas nem todo carro permite que você feche a tampa do porta-malas também pela chave de telecomando. Isso é uma comodidade que está presente. Outra coisa que eu quero destacar é o sistema de fechamento automático da tampa do porta-malas. Vamos entender como é que funciona? Imagine, você abriu a tampa, a chave está aqui no seu bolso. Aí tinha uma coisa muito pesada para você pegar aqui dentro, né? Como é que você vai pegar essa coisa e vai fechar o porta-malas? É fácil. Antes de pegar o objeto, você vem aqui e aperta esse botão aqui, tá vendo aqui, ó? Fica com a luzinha verde. Aí você vem aqui, pega a coisa pesada e se afasta do carro. Olha que legal. O carro automaticamente identifica o seu afastamento e faz o fechamento da tampa. Não é o movimento do chute, como a gente já conhece de vários outros veículos, mas até que é uma solução que funciona muito bem. Outra questão com o porta-malas elétrico, né? Você vai abrir o porta-malas elétrico e ele vai abrir bastante. E se você mora num prédio ou num lugar que a garagem é um pouco baixa? E aí, será que vai bater a tampa no teto? Tem uma solução para isso, que é mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Você vem aqui, fecha a tampa e aperta o botão. Aí você programa a altura da tampa, olha só. Tá vendo? Você aperta e segura, viu o bip? Programou. Tá vendo aqui a altura, pessoal? Ó, basicamente aqui na minha cabeça. Então, vamos fazer o fechamento da tampa. E aí o que acontece? Na hora que você for abrir a tampa novamente, ele vai abrir até a altura que você programou. E aí o que acontece? Não vai bater a tampa lá no teto da garagem. Ah, mas eu quero voltar à programação ao normal. Muito fácil. Só empurrar aqui a tampa com a mão até a altura padrão, aperta o botão e segura. Escutou o bip? Pronto. Está feita a programação para abertura na capacidade máxima dela. Porta-malas do Honda HR-V. Bom, tá aí um ponto que esse carro poderia ser melhor. Afinal, são apenas 354 litros na medição VDA. E por que eu digo apenas?
Porque se a gente olhar para outros concorrentes, vai perceber que oferecem porta-malas maiores. Parte boa desse porta-malas é que ele tem iluminação em LED aqui dos dois lados, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Tem carro que só tem iluminação de um lado. E também aqui aquele ganchinho para você pendurar bolsas ou alças que não devem ficar rolando aqui no compartimento. Mas tem uma coisa que eu não curto muito nesse carro, que é quando a gente levanta aqui o piso do porta-malas e encontra aqui o pneu do step. Aliás, está escrito bem grande aqui, ó. Uso temporário apenas em inglês, né? Você vê que é um pneu mais fino. A gente vê claramente aqui que é um pneu 145, então é um pneu bem fininho e tem até a velocidade máxima estampada aqui, ó, 80 km por hora. E qual é o problema do step temporário? Primeira coisa é que ele limita a velocidade máxima. E segundo, o carro acaba puxando para o lado que você coloca o pneu, principalmente quando você está com ele na parte da frente do carro. Então isso compromete a dirigibilidade. E tem mais, né? Quando você coloca o step para rodar e guarda o pneu, tem aquele problema de desnivelar aqui o piso do porta-malas, o que também não é legal. Então são coisas que o Honda HR-V acaba deixando a desejar em relação a alguns concorrentes, que às vezes quando tem step temporário tem espaço para colocar o step, e tem até concorrente que tem step integral. Está aí uma possibilidade de melhoria para a Honda. Mas se o porta-malas não é tão grande, o HR-V tem outro tipo de trunfo, que aliás só ele tem na categoria, mais ninguém tem. Olha o que acontece aqui quando eu rebato o banco traseiro. Perceba que o banco desce mais do que os outros carros. E ele forma aqui quase que uma situação plana entre o piso do porta-malas e o encosto do banco rebatido. E quando a gente faz o rebatimento completo, que a gente pode rebater 2/3 ou 1/3, você nota que no HR-V você consegue até enxergar aqui a saída de ar traseira. Por quê? Porque esse banco aqui do lado ele desce mais. E aí nesse ponto ele acaba sendo o veículo com a maior capacidade do segmento, justamente pela tecnologia que tem aqui na parte traseira dos bancos. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.